Amigos e parceiros da SM Tratores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SM Cast. Chegamos ao nosso 9º episódio, um episódio muito especial, e eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham até aqui. Tem sido uma jornada bem bacana de troca de experiências, os bate-papos que a gente sempre tem aqui. Então quero te agradecer e deixar o convite para que você que não se inscreveu ainda no YouTube da SM Tratores, que se inscreva em nosso canal, acompanhe o nosso podcast que está lá no Spotify também, as nossas redes sociais. Você é muito bem-vindo a fazer parte de todo esse conteúdo que a SM vem disseminando. Então, prazer tê-los em mais um episódio especial. Hoje eu converso com um amigo pessoal. O Elton é um amigo pessoal meu e também colega de trabalho. Ele é coordenador comercial da ESM Tratores, da nossa filial aqui em Formosa. Então eu tenho o prazer de bater um papo com o Elton agora. Obrigado, meu amigo, por ter aceitado o convite de conversar comigo aqui hoje. Tenho certeza que vai ser fantástico. Primeiramente, eu que quero agradecer pela oportunidade. A palavra seria o sentimento de gratidão por esse convite. Fico muito grato, né, por estar hoje sentado aqui, né, num lugar que pessoas de um alto nível já passaram por aqui, e estar junto de você, que realmente as suas palavras se fazem muito presente na minha vida, mais que um amigo, a gente é família mesmo. E eu louvo a Deus e te agradeço muito mesmo, estou muito feliz pelo convite. Eu aqui fico feliz demais da gente poder bater esse papo aqui, porque a gente vai além das fronteiras da SM Tratores, né? Vamos conhecer um pouquinho mais do Elton. Tenho certeza que muita gente tem curiosidade de aprender também com as suas experiências, né? Já imaginava um dia a gente estar batendo esse papo aqui? Porque para mim cada episódio é uma novidade, né? Você imaginava um dia essa oportunidade de estar se comunicando assim? Não, foi realmente quando você fez o convite, foi uma surpresa. E eu comentei em casa quando cheguei com a minha esposa e com as minhas filhas, e elas fizeram, né, uma festa, ficaram felizes. E essa oportunidade é muito interessante, porque eu nunca imaginei estar numa posição dessa, né? Isso é a verdade. Que bacana. Acho que a gente já se conhece há uns 10 anos, no mínimo, eu acredito, sim, né? Sim. Mas eu tenho curiosidade de saber as origens do Elton. É paulista, né? Sim, o Elton é paulista. Nasci numa travessa da Avenida Paulista, no Hospital e Maternidade de São Paulo, né? Sou filho do Francisco Edmar e da Maria Francisca, pernambucano, e minha mãe também é nordestina. São dois nordestinos que vieram para São Paulo, e ali nasceu o Elton, em São Paulo. Você lembra como que era o contexto da sua infância? Porque eu acredito que seus pais, vindo de fora de São Paulo, já tiveram dificuldades, né? Você lembra desse contexto familiar no início? Sim, eu lembro. A gente teve algumas dificuldades, né? Como todo mundo tem, eu acho que isso é normal. Mas assim, eu tenho assim, orgulho, vamos falar assim, né, de ter nascido em São Paulo, de ter vivido ali a minha infância no bairro de Pirituba, Vila Piauí. Eu me lembro bem a casa onde nós morávamos, ali na Zona Oeste, né? E ali uma casa pequena, mas que era muito aconchegante. Os meus tios moravam também junto, a gente tinha esse contexto, porque o nordestino em si é muito família, né? E ali a gente cresceu até um determinado período, junto com todo mundo. E aí nesse período a gente teve, vamos dizer assim, um desvio, né? Vamos dizer assim, entre aspas, a separação dos meus pais. E aí os meus avós, eles vieram para o Goiás, e 1976 foi a primeira vez que eu pisei no Goiás. Eu tinha 1 ano de vida e vim para o Goiás, ali no distrito de JK. Você passa ali, entra 25 quilômetros mais ou menos, ali a gente está. Meus avós moravam numa fazenda Boa Esperança. E ali, depois de alguns anos, com a separação dos meus pais, eu e minha irmã viemos morar na fazenda. Foi um período muito bom. Foi um período assim que a minha avó materna, né? Paterna por parte de pai,
ela acolheu a gente, eu e minha irmã, e tinha todo um cuidado com a gente. E eu estudava no colégio São José, aqui em Formosa, subia com o leiteiro, minha avó tinha uma casa aqui em Formosa, e eu subia com o seu Lázaro, que já faleceu também, minha avó também já faleceu, meus avós já faleceram, mas essa infância, ela é muito clara, né? Mas aí o tempo passou e eu voltei para São Paulo, com muita saudade da minha mãe, e aí a gente foi retomar toda essa vivência dentro da cidade grande. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Minha mãe trabalhava no supermercado e em São Paulo tinha muitas granjas. O costume de ter granjas, tinha o animal vivo, as galinhas, né? E o pessoal começava ali no meio da semana, o pessoal queria comer frango, mas queria comer frango não congelado, né? Aí você ia lá e minha mãe tinha o dono da granja lá, no caso, ele comprava muita coisa no supermercado, lembro muito bem o nome dele, Paulo. E eu era pequeno e eu ia para o mercado com a minha mãe e eu ficava no caixa embalando as mercadorias para as pessoas, e elas me davam as gorjetas, eram trocados, isso mesmo. E um dia ele olhou e falou assim: Francisca, Elton vai trabalhar comigo de pequenininho, né? Aí ele perguntou para mim: você quer? E eu falei: sim, quero. E aí comecei, dos 9 anos, a trabalhar em granja, e fui crescendo. Foi uma infância muito boa. Joguei bola, soltei pipa, tomei banho de chuva, né? Tudo que uma boa criança gosta, né? Sim, eu posso dizer que graças a Deus eu aproveitei. Aí a gente vai crescendo, né? Vai mudando as coisas, né? E a gente continua vivendo. Então até esse momento aí da sua infância, o ambiente ali, o seu contexto era todo urbano? Sim, então era todo urbano. Depois que nós saímos daqui do Goiás e voltamos para São Paulo, era todo urbano. Eu comecei, depois que voltei para São Paulo, num certo período comecei a vir nos finais de anos visitar minha avó, porque, né, a gente sempre teve um laço muito forte com a minha avó, e aí a gente vinha, né, nas férias. Então seu primeiro contato com a agricultura, com o universo do agro, foi Foi. Seu primeiro trabalho na infância Foi. Com as granjas? Foi nas granjas, mas na verdade foi quando eu morei aqui no Goiás, que eu ficava com meu avô, com eles durante o final de semana na fazenda, e as férias também. E ali eu já tinha contato com o trator, já tinha contato com o gado, né? Naquele tempo ver trator também era um pouco mais difícil. E eu lembro muito bem que a casa que a gente morava na fazenda não tinha energia, a gente ficava à base da lamparina, né? Tinha um gerador na casa grande, que a gente chamava Casa Grande, que era a casa do Dr. Euclides lá na época, né? Dona Denise. Aí eu lembro que eles mandavam carta, escrevia a carta, tal dia ia chegar. Aí minha avó, a gente ia lá, limpava a casa, organizava tudo e colocava o gerador para funcionar. Quando eles chegassem, estava tudo, né? E aí foi isso, você vê, se a gente vai tendo esse contato, primeiro contato, o que é um gerador naquela época, meu Deus, você falava, né? E foi tendo aquele contato, aquela paixão, foi já acendendo dentro de mim essa paixão, né? Você conseguia medir qual que você gostava mais? Era estar na cidade ou era estar tendo essas experiências no campo? Eu sempre tive muita saudade daqui do campo. E eu declarava, porque aí eu fui crescendo, trabalhei em alguns lugares bem expressivos dentro de São Paulo. Eu trabalhei no Hospital Beneficência Portuguesa, trabalhei na Duratex, na Deca, pelo um bom período da minha vida, trabalhei na Deca. Trabalhei também já uma empresa terceirizada, né, a Monteles. Trabalhei dentro da Sangoban, Grupo Sangoban, trabalhei também. E eu declarava, a gente viajava para alguns lugares, eu declarava. Hoje eu entendo muito bem que palavras têm poder. Eu falava assim, olha, eu falava tinha uns colegas trabalhando ali, muitos nordestinos, e eles contavam aquelas histórias, né, na roça, que tinha saudade
E geralmente toda vez que eles tinham férias, sempre voltavam para a cidade de origem. Eu falava comigo mesmo, eu lembro muito bem de uma tarde eu declarando em alto bom som que eu dizia: Senhor, eu falava, Deus, eu não vou morrer no estado de São Paulo, eu quero ter uma vida mais tranquila. Isso eu me lembro muito bem, né? E hoje eu consigo entender o propósito de Deus na minha vida. Isso já foi numa fase mais adulta, né? Sim. Naquele período de adolescência ali, qual eram as suas ambições profissionais? O que você almejava profissionalmente? Já tinha essa clareza? Rapaz, eu sempre fui muito ligado a carro. Eu sempre tinha uma paixão muito grande por carro. Quem conhece sabe, né? Eu sempre tive uma paixão assim. Eu sonhava dirigindo. O meu tio, dos meus tios, irmão do meu pai, ele me presenteou com minha carteira de motorista, né? E ele disse: eu vou te pagar a sua carteira, só que é o seguinte, você pode estudar, porque se você reprovar, você que vai pagar o reteste. Eu corto o benefício. Foi muito bem claro, mas ele já estava me dando a vara para pescar. Então, eu lembro que eu fui fazer as aulas na autoescola e o instrutor perguntou para mim, tirei minha carteira de habilitação em São Paulo. Esses dias eu estava fazendo a conta, eu estou com, só de habilitação, eu estou com 34 anos de habilitação. E aí eu fui, o instrutor me perguntou: você sabe dirigir? Eu falei: sim, sim. Ele falou: se você ficar barrufando o acelerador, que era fazendo, eu te reprovo. E eu fiz todo o percurso, fui aprovado, pois daquele dia em diante, todo carro que eu pego, eu fico... Parece que marcou a raiva que você não pôde passar lá, né? Você está quase aposentando como motorista? 34 anos, mais um. 30, eu estava olhando, tem essa média aí, eu tenho muitos anos. Eu mudei minha categoria da minha habilitação para D, né, para estar dirigindo van, micro-ônibus. Eu fiz todo um preparo aí de cursos para carregar crianças. Teve um período da minha vida também que eu dirigi van, eu comprei uma van dentro do estado de São Paulo. Aí você imagina a loucura, né? Dentro do estado de São Paulo, você com uma van lotada de passageiros. Então você imaginava que a sua atuação profissional ia ser nessa área mesmo? Eu sempre tive muita vontade de trabalhar. Teve uma fase do quartel, que eu fui dispensado do quartel, mas eu trabalhava numa oficina mecânica. E aí quando você está na fase do quartel, naquela época você não conseguia arrumar um emprego fichado, tinha essa história dentro do estado de São Paulo. Hoje eu não sei como é que tá, mas na minha época era assim. Eu lembro que eu tinha um vizinho que ele tinha uma mecânica muito, muito boa, o nome dele Guilherme. Ele falou: não, pode vir para cá que você vai aprender a trabalhar. E aquilo para mim não era trabalho, aquilo para mim era uma brincadeira. E eu me especializei muito na parte, hoje o pessoal mexe muito com injeção, mas o Elpen ele se especializou em carburador. E era tão prazeroso o que eu fazia. Por exemplo, se eu fazia a manutenção hoje de um carburador de um Santana, amanhã de uma Paraty, ou depois de um Chevette, eu mesmo criei o meu próprio catálogo. Eu desmontava os carburadores e eu tinha uma lista que eu fazia. Quando eu vinha outro carro com o mesmo motor, por exemplo 1.6, que naquela época não existia, 0.0 estava se começando, ainda mais a carburação. Então quando eu fiz a minha própria pasta, vamos dizer assim, meu manual, que quando os carros chegavam, eu pegava aquelas folhas, eu falava: não, isso aqui é da Paraty, eu sei que o Giclée ele é 0.8, eu tinha tudo marcado. Então eu podia desmontar, embaralhar tudo, que na hora de montar eu já tinha o manual para aquilo, mas aquilo eu mesmo criei. Eu tinha uma bancada, a minha bancada sempre era muito limpa, as minhas ferramentas só eu usava, então aquilo chamou muita atenção. E o Guilherme era português, então ele chamou muita atenção dele, isso. Tem diferencial aqui nesse rapaz. E eu trabalhei algum tempo, assim, um bom período da minha vida com ele, aprendi muito com ele. Só que aí depois surgiram outras oportunidades. Eu fui trabalhar no hospital, trabalhei na própria DECA e já começou a entrar a área mais na mecânica industrial, uma coisa mais específica, usinagem, uma coisa mais específica.
e eu fui para o mundo da soldagem também, que eu sou muito apaixonado, onde eu entrei na empresa na Monteles, eu fiquei praticamente acho que mais de 10 anos na Monteles, e fiz Senai e fui me aperfeiçoando na parte de mecânica e soldagem, e eu criei eu tinha meus próprios padrões de soldagem, e assim, eu lembro de uma visita que a gente fez, na verdade, a gente ficou na cidade de Juiz de Fora, e foi muito interessante. Eu aprendi, a gente fez um serviço muito grande numa gráfica, né? A gente trabalhou algum tempo numa gráfica, e veio o pessoal de fora, dos Estados Unidos, porque a máquina era importada e você tinha que trazer, você comprava a máquina e os profissionais vinham, e a gente que era terceirizado, a gente fazia o acompanhamento com eles e viabilizava. E veio um soldador, um senhor muito, muito conceituado, eu não me lembro o nome dele agora, me fugiu, mas ele me perguntou, eu e outro rapaz a gente trabalhava, se nós dois queríamos aprender o tipo de soldagem dele na parte de cobre. E eu disse para ele, yes, né? Sim. E eu peguei com tanta facilidade aquilo, que quando eles foram embora, a gente terminou a montagem, a gente montou uma máquina dessa em Juiz de Fora. E eu lembro que eu fiz toda a parte de soldagem, e um rapaz que era coordenador da parte mecânica, ele disse, você já acabou a soldagem? Eu falei, já. Ele falou, nós vamos colocar pressão na linha, porque geralmente sempre vaza. E eu olhei para ele e falei assim, é mesmo? Eu falei, vamos esperar para ver. Eles colocaram a pressão dentro toda da tubulação de cobre, e para minha surpresa, graças a Deus, no outro dia se passaram horas, que é tudo feito relatório, tudo. Ele falou, quero te dar parabéns e quero queimar a língua, né? E eu ri, ele falou, não tem um vazamento, você está de parabéns. Te testou? Me testou, mas foi muito bom, né? E assim, outras empresas onde eu passei, eu aprendi a trabalhar. O meu pai também, ele é soldador, e eu fui aprender esse ofício, e eu fiquei muito feliz, né? Eu sou muito grato a ele também, porque ele sempre disse que o homem ele tem que ter uma profissão, né? O homem precisa ter uma profissão. E você imaginava sair desse segmento um dia? Não, eu não imaginava, até quando eu conheci minha esposa, né? E aí tudo mudou, vamos dizer assim, que aí abriu-se um leque, né? E aí eu me deparei em outro universo. Eu brinco, no período que a gente namorava, eu olhava para o céu aqui no Goiás, porque em São Paulo, às noites, assim, a poluição não deixa que as estrelas apareçam, né? E um dia ela me perguntou, mas por que você olha tanto para cima assim? Eu falei assim, porque o céu é muito lindo, a diferença, e realmente eu ficava extasiado, essa é a palavra, eu ficava extasiado em olhar para o céu e ver tantas estrelas, porque na verdade eu tinha esquecido lá atrás do meu passado como o céu aqui no Centro-Oeste era tão maravilhoso. O céu é tão maravilhoso, mas eu tinha perdido essa conexão em olhar e ver tantas estrelas, e aquilo me deixava assim, maravilhado com tantas estrelas. E né? Quando é que deu essa transição de São Paulo para o Centro-Oeste? Foi quando eu vim passar férias, na verdade, no Goiás, né? A minha esposa já me conhecia, porque a irmã dela, no caso a minha cunhada, é casada com o irmão mais novo do meu tio, né? E aí eu vinha, mas a gente não tinha um contato, né? E aí, num determinado ano, em 2000, na verdade foi em 2007, foi esse o ano, a gente se conheceu, a mãe dela sempre promoveu uma festa de final de ano, e aí a gente se conheceu, ali trocamos palavras, e aí à noite eu perguntei para ela, o que você faz à noite? E aí fiz o convite ali, né? E aí tudo começou ali naquela noite, graças a Deus, Deus me presenteou com uma esposa maravilhosa. E aí você veio de Malicuia, de São Paulo? Só que aí teve um processo aí, né? A gente começou a namorar,
Na verdade, a gente fez as coisas muito, assim, não vamos dizer rápida. A gente não perdeu tempo. A gente namorou, noivou e casou em 6 meses. A bênção, quando ela vem, ela já vem completa, né? E minha esposa é uma bênção, né? Então, a gente fez essa escolha de estar junto, de construir uma família junto. E aí eu vou abrir mão de tal coisa, que era a minha vida profissional em São Paulo. E graças a Deus que eu escolhi vir para cá, né? Porque a ideia, a princípio, era levar ela para lá, mas foi uma escolha, graças a Deus, deu muito certo, né? Ela veio de uma forma, essa escolha veio de uma forma, assim, eu digo, fundamental. E aí, em 2007, eu tinha algumas coisas lá, carro, lote, eu acabei vendendo tudo e vim para cá. Você se sentiu acolhido aqui na região? Ou a realidade daqui era muito diferente do que você tinha lá? A realidade aqui era muito diferente. Houve um choque cultural primeiro, né? Houve esse choque, não vou... a verdade é essa, houve esse choque cultural. Você trabalha dentro do estado de São Paulo com horas, né? Você trabalha em cima de horas. Quando eu vim para cá, que eu comecei a entrar nesse contexto, não havia essa cultura aqui entre 2007 e 2008 de registrar a carteira, CLT, cumprir, coisas que eu já via lá, CIPA, 5S, são expressões, coisas que você usa dentro da empresa. Quando eu falava alguma coisa aqui dentro desse contexto, nas empresas que eu passei, eles falavam, isso aqui é um futuro muito distante. Eu cheguei a ficar um pouco assustado, né? Mas Deus é tão tremendo que Ele prepara pessoas para nos ajudar, né? E você conseguiu se manter na mesma área, atuando profissionalmente na mesma área? Consegui. Você teve que fazer uma mudança também? Não, eu consegui me manter. Primeiro eu fui, aqui a gente está aqui mais ou menos vai dar uns 80 quilômetros da usina. Eu fui para a usina, uma usina de álcool que existe aqui, né? Ali no distrito próximo do distrito de JK, ali perto de Vila Boa. Tinha uma empresa de São Paulo que quando eu estive lá, que eu fui fazer o teste, o pessoal falou, não, esse rapaz aqui, ele sabe o que ele está fazendo. Só que a cultura, por isso que eu falo para você que houve um choque de cultura. O choque dentro da própria empresa, a forma que eles trabalhavam, muito diferente. E eu não me adaptei àquilo, né? Eu lembro que eu tinha um golzinho e tinha ido de mala e cuia para ficar lá, né? E aí eu simplesmente falei, não, aqui não é o meu lugar, não é aqui que eu quero ficar. Esse choque que você teve de cultura, essa dificuldade maior nesse início, te fez pensar em voltar em algum momento? Não. Em nenhum momento eu pensei em voltar, por quê? Porque eu sempre, igual eu falei para você no começo da nossa conversa, aqui para mim sempre foi diferente, sempre foi muito diferente. Aqui é um lugar bom de se viver. E eu, assim, dentro do meu coração, eu sempre tive esse alívio, vamos dizer assim, que eu ia passar, ia passar. E nós tivemos muitas dificuldades, muitas, mas muitas mesmo. Foram dificuldades financeiras, foram dificuldades na parte de saúde. Eu adoeci, eu fiquei um período muito mal. E assim, a gente passou no começo do nosso casamento, foi uma coisa muito difícil. Mas graças a Deus que passou, né? Mas pensar em voltar, inclusive o meu pai, os meus tios, algumas vezes me perguntavam isso, né? E eu falava, não, eu não tenho vontade de voltar. É porque a gente vê muito nessa área que a gente atua, e vieram muitas pessoas de fora para o Centro-Oeste. A maioria delas ligadas ao agronegócio, né? Não foi o seu caso na época. Quando é que o universo do agronegócio atravessou a sua história? Numa conversa, num carro que eu estava vendendo, olha só, lá veio o carro de novo. Num carro que eu estava vendendo por um rapaz chamado Ricardo, que o cunhado dele, que é um cliente nosso, faz parte hoje do contexto, chamado Fábio Zanchetti,
E nesse carro que eu estava vendendo para ele pediu para levar o carro para ele ver. E aí a gente conversando, e ele olhou o carro todo e a conversa fluiu. E ele falou, cara, mas por que você está vendendo o carro? Eu falei, cara, eu tô querendo sair de um trabalho que eu arrumei e eu vou vender esse carro, eu quero mudar o contexto aí. Ele falou, você tem um currículo? Eu falei, tenho. Ele falou, você traz para mim? Eu falei, mas por que você está me pedindo um currículo? Ele falou, porque eu trabalho numa fazenda, assim, assim, só que ele não falou que era cunhado do Fábio. Ele falou, não, eu trabalho numa fazenda, assim, 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 tal, você me traz, você tem interesse? Eu falei, tenho, nunca trabalhei em fazenda, não. Ele falou, não, a gente está precisando na área de soldagem lá, cara, pô, tá precisando. Pô, aí levei o currículo para ele, no outro dia ele leu o currículo e falou, vasta experiência. Cara, mas que ficou? Eu falei, não, o contexto é esse, contei um pouco da minha história, levou o currículo para o Fábio Zanchetti, o Fábio no mesmo dia me ligou, fui até a fazenda, e lá dentro da fazenda do Fábio Zanchetti, aí tem toda uma história aí. Aí começou, vamos dizer assim, literalmente o Elton dentro do agro. Só que nesse contexto, dentro da fazenda, eu comecei a ter todo o contato com colheitadeira, com trator, e aí o Fábio trabalha em outros segmentos também, para carregadeira, caminhões. No momento que eu entrei dentro da fazenda para trabalhar, ele também fazia o transporte, ele tinha carretas, né? E aí você imagina, atua em várias áreas e aí começou. Já era uma realidade muito próxima do que tem hoje? Eu digo do agronegócio, tinha toda essa tecnologia já? Você já teve esse primeiro impacto de ver, poxa, isso aqui é diferente, essa área tem muito potencial, ou ainda tinha muita dificuldade? Não, assim, eu tive esse impacto, principalmente quando você fala de pulverização, né? É uma tecnologia bem mais avançada. Hoje, hoje eu consigo entender tudo aquilo que no início, aquilo me deixou, vamos dizer, alucinado, né? Vamos dizer assim, aquele primeiro amor, né? Eu lembro que quando eu entrei dentro do Uniport ali, cara, eu falei, meu Deus do céu, e o pessoal chama de gafanhoto, e eu me lembro que nesse período que eu estava trabalhando na Univermac, eu peguei férias e fui a São Paulo, né? E aí por onde você passa, você começa a tirar foto e tal, dentro da máquina e tal, o pulverizador com as barras abertas, e mostrando, principalmente para o meu pai, o pessoal falou, olha, mas como é que você... Porque eles também não tinham e não têm esse contato, né? E aí falando um pouquinho, aí você vê como que as pessoas, né, ficam maravilhadas. E quando você fala de valores também em relação a isso, porque a tecnologia ela agrega valores também, né? E isso tudo me despertou dentro naquele momento, o que eu não tinha despertado, abriu-se um leque, vamos dizer assim, né? E foi nesse contexto que a SM Tratores conheceu o Elton? Sim, foi nesse contexto, porque nesse contexto eu trabalhava com o Fábio, eu me tornei comprador, né? O Fábio me fez o convite para mudar de setor, mas sempre acompanhando as máquinas, e eu me tornei comprador, e pelo um período também eu administrava junto com ele a parte de oficina e máquinas também, e aí eu conheci o Sérgio, né? E assim, as ligações para o Sérgio eram sempre constantes, né? Sérgio, preciso disso, Sérgio, aquilo, Sérgio. E assim, a gente acabou criando uma amizade, né? Sérgio, então, gerente de oficina, né? O Sérgio, então, gerente de oficina. A gente tinha muito contato lá atrás, né? E aí ele me fez um convite. Ele falou assim, olha, eu estou com um novo contexto dentro da SM. A gente vai passar por várias mudanças, por volta mais ou menos uns 60 dias ainda vai demorar, mas já está tudo oficializado. E ele falou, você sabe o potencial que você tem? Eu falei, ô Sérgio, pelo amor de Deus. Você joga a conversa para cima de outro, né? Você está brincando, que é? Ele falou, você nem imagina o potencial que você tem.
E aí nesse período foi o período que a Laila passou na faculdade, ia morar em Posse, e foi um período muito difícil, principalmente para mim, porque eu queria sempre elas ali comigo, né? E aí eu emocionalmente assim, eu estava bem, assim, vamos dizer assim, mexido, né, com a saída dela de dentro de casa, né, para morar em Posse. E aí o que aconteceu? Eu tomei a decisão, demorou. Eu vou ver de perto o que é trabalhar com máquinas num outro perímetro, a venda de máquinas, ver esse universo diferente que tanto me falam e que tanto eu vejo. Então, quando você entrou na SM, foi muito diferente essa realidade de você estar fora e depois dentro? Foi muito diferente, por quê? Porque lá dentro da SM eu sabia qual que era a dor que o produtor estava passando. Então, em determinados casos que eu via o determinado cliente chegar dentro da unidade para falar, olha, eu preciso de tal coisa, o trator está atrasado assim, vocês não sabem o que eu estou passando, automaticamente eu já sabia o que ele estava passando, porque eu passei por aquilo, né? Representando a empresa que eu trabalhava, no caso o Fábio Zanchetti, porque eu representava o meu patrão, né? Eu estava ali no período que estive com eles, lutando ali, defendendo e vestindo a camisa realmente, sempre foi o meu perfil, né? Então eu já conhecia, alguns colegas falaram, mas como é que você sabe? Alguns que não me conheciam, não conheciam o contexto da história do Elton, como é que você sabe? Eu falei, eu sei porque eu já estive do outro lado, eu sei o que é o contexto. E os agricultores, eles têm de fato, né, essa necessidade da aproximação com o prestador de serviço, né? No nosso caso com o concessionário, mas com as outras empresas do agro, né? Então é um diferencial, né? Conhecer a necessidade deles, né? Para atendê-los. Sim, isso faz muita diferença. Eu tenho algumas pessoas que não são clientes, se tornaram meus amigos, né? E quando eles já me conhecem do contexto de ter trabalhado todo esse tempo com o Fábio, e eles se sentem à vontade e têm essa liberdade. E aí você cria um elo de confiança com ele. E quando você cria um elo de confiança com ele, tudo fica mais fácil, as portas se abrem. Porque nós estamos falando de valores muito expressivos, né? Colheitadeiras, o próprio Uniporte, vamos dizer assim, né? Então, tratores, a gente fala de tratores maiores, 370 CV, 18737, nós estamos falando aí na casa aí, coisas de 2 milhões e lá vai um pouquinho, colheitadeiras na casa de 3 milhões e 100, 3 milhões e 200, e a coisa, né? A coisa teve depois dessa pandemia, ela tomou uma proporção muito diferenciada, né? Mas nós estamos falando de valores muito, muito expressivos, né? E se você não tem determinada confiança, isso não flui. Não, e esse período eu imagino que foi um dos mais difíceis, porque você pegou ali o período bem próximo da pandemia, né? Você chegou na SM antes da pandemia, então você passou por toda ela. Não, impactou demais? Impactou demais, por quê? Porque quando eu cheguei na SM, houve essa transição do Sérgio assumindo todas as unidades. O Sérgio passou de gerente de oficina para diretor. O Sérgio passou de gerente de oficina a diretor. Então o comando de todas as unidades era dele. E aí houve também, nesse período que eu entrei, eu lembro muito bem, foi exatamente no terceiro mês, houve vamos dizer assim, houve uma mudança em todo o comercial. Todas as pessoas que trabalhavam no comercial de Formosa, elas foram mudadas. E aí o colega de trabalho que trabalhava no departamento de peças foi promovido a coordenador e o Elton ficou sozinho como vendedor. Então durante 6 meses, foi bem expressivo essa data, durante 6 meses o Elton rodou em todas as regiões da SM, a não ser uma região que é a de Padre Bernardo, que hoje é um colega que faz, consultor de vendas, o Marcelo,
que faz a Padre Bernardo. Foi a única região que eu não fui visitar, mas as outras que a ASM atua dentro de Formosa, eu fiquei 6 meses. E você acha que esse período da pandemia, a agricultura não sofreu tanto? Não. Eu digo na sua operação, né? Mas agora no considerado pós-pandemia, saiu mais forte? O agronegócio sai mais forte? Sim, ele sai mais forte, porque nós aprendemos também muita coisa dentro da pandemia, entendeu? A gente aprendeu a lidar muito mais com pessoas, o Elton, eu vejo isso. A gente teve alguns cuidados, para você ter uma ideia, eu não parei nem um dia de pandemia. E os meus clientes, assim, os clientes que conhecem o Elton, eles nunca me deixaram de me receber, lógico, com todas, com máscara, com tudo que tinha que ser feito, entendeu? Então, esse pós-pandemia, e uma coisa assim que ficou muito clara para mim, nós não sabemos de nada, nós não sabemos de nada. A pandemia nos mostrou que é o seguinte, nós não temos também o controle de nada, né? Que o controle está e vem do Senhor, você entendeu? Então isso fez uma diferença muito grande, tipo como se tivesse igualado, vamos dizer assim, as classes sociais, vamos dizer assim, entendeu? E eu vejo que muitos clientes também, eles conseguiram enxergar isso, eles conseguiram ver que foi questão de dias ali, questão de um momento para o outro, tudo mudou. No mês você estava vivendo de uma forma, no outro você estava vivendo de outra, e aí já não tinha, o alimento estava faltando em determinados lugares, as restrições, você já não podia fazer o que você queria fazer, você já ficou restrito, o próprio agricultor também estava restrito, você entendeu? Então essa mudança, ela mexeu principalmente com o ser humano, em geral, entendeu? Ela mexeu demais com o ser humano em geral. E eu tenho amigos produtores que eles pensavam de uma forma, e hoje a gente conversando, e eles têm uma visão totalmente diferente hoje. Você entendeu? E isso para mim é muito bom. É expressivo isso, a gente falar sobre isso, é muito expressivo. Para o ser humano, então, eu acredito que, cara, é um crescimento, né? Sem dúvida. E essa trajetória toda sua, passando por essas experiências, você sentiu que se encontrou nesse universo do agronegócio? Atuando diretamente com o produtor, você se encontrou nesse ambiente? Sim, eu costumo dizer que eu sinto prazer no que eu faço. Esse bate-papo, esse dia a dia com o produtor, rodar, para, eu não digo vender, mas levar um sonho. Uma das histórias que me marcou muito, logo no começo, foi de um contador em Brasília, seu Ataíde. Ele me fez até um desafio, ele chegou dentro da SM numa sexta-feira. Em todos os lugares que ele passou, nos concorrentes, ele perguntava, falava, olha, eu tenho uma área assim, eu vou precisar de um trator, eu vou precisar de implemento, grade, assim. Não, vou te passar os valores assim. E quando ele chegou dentro da SM, numa sexta-feira à tarde, eu atendi ele, e fui falar do trator, fui apresentar o trator, eu lembro muito bem, um 4292, um trator de 105 CV, turbinado interculado. E eu fui apresentar o trator para ele e comecei a perguntar para ele da terra dele. Qual que era a atividade dele? O que ele queria fazer? Eu falei, o senhor já mexe com a terra? Ele falou, não, eu sou contador, eu comprei essa terra agora tem pouco mais tem 6 meses, se tiver muito. E eu agora decidi, eu vou mexer, tô colocando um gado lá, assim, foi contando. Eu falei, eu posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu posso fazer uma consultoria? Eu posso ir lá? Ele riu. Ele falou, por que você está falando isso? Eu falei assim, senhor Ataíde, eu quero entender o que o senhor quer fazer com o equipamento. Eu não quero simplesmente vender o equipamento para o senhor. Porque, na verdade, eu creio que eu estou a gente fechando um negócio, eu estou realizando um sonho seu.
Ele falou, eu vou te esperar lá. Plantou o desafio. Isso é na sexta-feira. Ele falou, eu tô indo para lá hoje. A caminhonete está carregada, lá não tem energia, eu tenho que levar isso. E se você for realmente do jeito que você está falando, você vai almoçar comigo lá. Rapaz, no sábado, 6 horas da manhã, eu fui bati lá. E foi uma experiência tremenda, porque a gente chegou lá, ele estava esperando a gente, e a gente foi conhecer a área, a gente se perdeu dentro da área, ele mesmo se perdeu dentro da própria fazenda, a gente voltou para a sede, vamos dizer que era a sede, 4h30 da tarde, sem comer nada, só a base de água, porque o João tinha levado a garrafa de água. Mas assim, o que eu estou te dizendo, o contexto dessa história é o seguinte, eu digo que eu não estou vendendo apenas um equipamento, eu estou realizando um sonho. A prova é também, hoje a gente teve muito expressivo, o cliente, o Anderson Fernandes, né, com a gente, e eles chegaram dentro da concessionária e eles achavam que nada era possível, porque já vinham de um outro segmento, e em nenhum momento eu desisti deles. Eu sempre acreditei que eu podia realizar aquele sonho para eles, né? E hoje eles estão aí, graças a Deus, crescendo cada vez mais. Não, e essa coragem do agricultor ela é admirável, né? Porque eles se lançam a abrir novas terras, novas áreas, compram desafios que talvez para outros seriam difíceis, né? Essa coragem do agricultor é de se admirar mesmo. Eu te confesso que do contexto que eu venho, de uma capital, do contexto que eu vivi, eu te confesso, isso também sempre me fascinou. Essa coragem, eu participei de uma abertura diária junto com o Fábio, e no contexto, ajudando, correndo, e vamos ter que fazer isso, aquilo, assim, e aquilo sempre me chamou, eu sempre fui muito de observar as coisas, e aquilo me chamava muita atenção. E aí você, num certo período, você está abrindo área, você prepara a terra, e daqui 2, 3 meses começou a chover, e naquela área que 3 meses atrás não produzia nada, já estava com semente plantada. Você entendeu? Então essa coragem, essa disposição, ela é admirável. Eu percebo que você carrega ao longo da sua trajetória muitos desses valores que você foi construindo, né? Sim. E me parece, tenho certeza que não estou errado, que a família tem um papel muito importante em toda essa sua construção. Qual que foi a importância de ter a família sempre junto contigo nessa trajetória? Primeiro que família é uma base essencial na nossa vida, né, Léo? A minha esposa é um presente, é uma pessoa, é uma bênção na minha vida, é uma pessoa que sempre, ela sempre me incentivou, né? Sempre esteve comigo em todos os momentos. Muitas vezes eu liguei para ela em vários momentos da minha vida, olha, me rotularam de tal coisa e tal, e ela sempre me falando, a palavra sempre foi positiva, você não é isso que eles estão falando de você, você não é, você é capaz de chegar muito mais. Ela sempre me incentivou, e hoje mesmo ela sempre fala para mim, você nunca estudou numa faculdade, mas você consegue fazer muitas coisas que tem pessoas que estudaram muito e não tem o discernimento que você tem como pessoas, né? E isso me deixa muito feliz, porque é muito importante, muito importante. Eu louvo a Deus todo dia pela minha família, a minha esposa, primeiramente Deus, e minha esposa aqui nessa terra, e as minhas filhas, assim, são bênção pura. Eu só tenho que agradecer a Deus primeiramente, e a vida da minha esposa, por me apoiar, por me incentivar, e dizer, não é isso que eles estão falando, você não é essa pessoa, você não é isso, você pode muito mais, você é um vencedor, entendeu? Em certos momentos eu queria desistir de muita coisa, confesso que dentro da própria SM, da SM Tratores, ela falou, não, você não vai desistir. É daí que vem as grandes motivações
do Elton ter passado por tantas grandes mudanças de vida? Sim. Sim, porque igual eu te falei no começo do nosso relacionamento, depois que nós casamos, depois de alguns meses que nós casamos, eu adoeci. Eu tive um problema muito sério de rim. E aí eu olhava para minha esposa, meu Deus, recém-casada, minha esposa, e ela sempre foi uma guerreira. Ela nunca me abandonou, né? Então, assim, por mais dificuldades que nós passamos, e não foram poucas, né? Graças a Deus que elas passaram. Então, isso tudo faz a diferença. Isso tudo faz a diferença, faz que você consiga continuar. Não, até nesse contexto, quem te conhece, conhece os seus valores pessoais e profissionais também, mas para aqueles que vêm conhecendo o Elton ao longo da sua jornada, como você, até como uma mensagem final, como o Elton gosta de ser lembrado? Bicho, eu gosto de ser lembrado como essa pessoa alegre. Eu falo alto, eu digo... Minha esposa às vezes briga comigo e fala, você tá falando alto demais. É desse jeito, cara, de tratar todo mundo bem, tratar todo mundo com igualdade. Eu não sei tratar... porque é fulano de tal, você tratar diferente, esse jeito extrovertido de chegar e falar e brincar, é o jeito que eu... Então, acho que as pessoas lembrem de mim dessa forma, né? Lógico que muitas vezes a gente fica triste, fica muitas vezes com a cara um pouco mais feia e tal, mas a gente vai procurando sempre manter isso que a gente porque eu não consigo ser diferente do que eu sou, você entendeu? É dessa forma, lembrar dessa pessoa extrovertida aí muitas vezes, falando alto, né, brincando em alguns determinados momentos, e é isso, cara. Não, mas pode ter certeza que ao longo de sua trajetória você está deixando boas marcas. Amém. Pelos seus atos pessoais e também profissionais. E eu quero deixar um agradecimento mais uma vez pessoal aqui, esse bate-papo. Eu sabia que ia valer muito a pena, ia ser muito bacana conhecê-lo um pouco mais também, que só no dia a dia às vezes a gente não tem oportunidade de compartilhar certas experiências, né? Então quero deixar meu muito obrigado, Elton, por participar dessa oportunidade aqui de a gente poder ouvir um pouco mais a seu respeito. Obrigado mesmo. Eu que te agradeço, espero que tenha assim contribuído, né, com esse desafio que colocaram para você, né, que eu quero te parabenizar, que eu acredito que seja um desafio bem grande. E mais uma vez, o sentimento é de gratidão, te agradecer realmente, agradecer a toda a SM, né? Esse contexto, eu digo, primeiramente Deus, se Deus não tivesse colocado no coração do Sérgio, na cabecinha do Sérgio, falou, olha para aquele rapaz lá, hoje eu não estaria aqui, né? Mas assim, agradecer realmente, eu sou muito grato, né? À família SM, ao Carlinhos, ao Alexandre. São pessoas que assim, eu vejo que a SM, ela é diferente, então eu quero agradecer. A SM é uma empresa que ela visa o ser humano, né? Ela é muito coração, eu vejo muito, eu já trabalhei em vários lugares, o pessoal até brinca comigo e fala assim, parece que você já tem um rótulo, né? Falando, não, eu tenho mais de 30 anos de CLT, e realmente eu trabalhei em vários lugares, e a SM, ela é um lugar diferente. Como todas as empresas, tem desafios, e a gente precisa sobrepor esse desafio, a gente precisa caminhar. E eu quero só agradecer. A palavra e o sentimento é agradecer. Gratidão. Sem dúvidas, a SM Tratores é quem agradece. Certeza que é um privilégio tê-lo em nossa equipe. E quero agradecer também a todos vocês que acompanharam esse nosso bate-papo aqui. Tenho certeza que valeu a pena ouvir até o final, e eu quero reforçar o convite para que você continue acompanhando as histórias que a SM Tratores vem contando, tanto aqui no podcast quanto nos demais projetos, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube. Saiba que este é o primeiro podcast de uma concessionária de máquinas agrícolas do Brasil, disponível aqui no YouTube e também no Spotify, então tenho certeza que vale muito a pena você nos acompanhar. Quero deixar aqui o meu abraço, o abraço da SM Tratores a todos vocês que nos acompanham, e até o próximo SMcast. Um grande abraço.